Olá, amigos queridos da Sociedade Espírita Allan Kardec, de Viena. Uma alegria estar com vocês, em especial neste momento, quando vocês propõem essa iniciativa já há alguns anos de celebrar a paz junto com Divaldo Franco, homenageando esse movimento que ele tem feito há décadas, nos levando a refletir e a nos comprometer em pacificar o nosso mundo, iniciando por nós mesmos, pacificando primeiro nossa alma. Há algum tempo atrás, não muito, algumas semanas, eu tive a oportunidade de ouvir Divaldo se referir a esses momentos que vivemos atualmente, utilizando a seguinte expressão: estamos vivendo tempos estranhos. Quando o Divaldo disse isso, fiquei com a sensação de uma definição tão profunda e assertiva. Talvez todos nós compartilhemos desse sentimento que Divaldo expressa. Estamos vivendo tempos estranhos. Esses tempos estranhos, eles nos trazem desafios que nunca imaginamos passar, pelos quais nunca imaginamos passar. Eles nos trazem também problemas difíceis, problemas desconhecidos até então. Eles nos desafiam porque nos colocam frente a decisões que também não são fáceis nem simples, são confusas e às vezes nos vemos até com dúvidas do que seria o melhor caminho. Tempos estranhos, tempos de pandemia, tempos de isolamento, tempos de discurso de ódio, tempos de polarização, tempos de uma influência espiritual também mais eminente e mais intensa do que já conhecemos, principalmente por se referirem ou se direcionarem ao coletivo. Estamos vivendo realmente tempos estranhos. Diante desses problemas, quando o ser humano se depara com um obstáculo, com um problema, com uma dificuldade, é quase que instintiva a sua reação. E dependendo de como temos vivido nossa vida, não só essa, mas as anteriores, dependendo do modo como temos reagido, acabamos criando padrões. Algumas pessoas têm padrões de um jeito e outras de outro, mas é fato que costumamos nos posicionar, costumamos reagir frente aos problemas, às dificuldades e aos desafios comumente de uma mesma forma, de acordo com o mesmo padrão, ainda que sejam padrões diferentes de pessoas para pessoas, dentro do nosso mundo íntimo costumamos repetir: é o meu jeito de lidar com isso. Ah, é a minha forma de entender a vida. Ah, é assim que eu costumo fazer. Ah, eu sempre prefiro agir desse ou daquele jeito. Mas o fato de termos esse padrão repetindo comportamentos e reações não necessariamente significa que é isso que se faz, ou que não tem outro jeito, ou que isso sou eu. Não. Isso só significa que eu, ao longo das minhas experiências passadas dessa e de vidas anteriores, eu desenvolvi estratégias, eu me adaptei seguindo um ou outro caminho. Mas não é porque eu acabei seguindo um ou outro caminho que eu não posso mudar, que eu não posso experimentar novos caminhos. Nós precisamos, por outro lado, devemos, é nosso dever moral, criticar essas tendências inatas, esses atavismos, esses automatismos, até para identificar o que precisa ser refeito, que caminho precisa ser retomado, reconstruído, reformulado. Então, quando nós nos deparamos com tempos estranhos, é natural que tenhamos as tais reações automáticas. Então, nesse momento, cabe uma autoavaliação, um momento de introspecção. Como é que eu tenho, nesses tempos estranhos, reagido? Quais reações automáticas eu tenho adotado que favorecem a cultura da paz? Que tipo de colaboração eu tenho feito de forma instintiva diante desses tempos estranhos para garantir
que a paz cresça, dissemine e se estabeleça. Ou eu tenho reagido de forma automática, como costumo fazer algumas vidas, diante dos tempos estranhos, de forma que eu não favoreça a paz, pelo contrário, eu inflame os ânimos, eu colabore com os tempos estranhos, eu colabore com a incerteza ou com os discursos polarizados e com o incremento de ódios entre as sociedades. Em linhas gerais, nós temos alguns comportamentos que são meio que padrões entre os seres humanos. Mas eu destaco dois, que são dois polos, são dois opostos. Tem outros, mas para nossa reflexão eu trago esses dois. Um comportamento que pode ser padronizado, que costuma ser, ou seja, que muitas pessoas tendem a reagir dessa forma, é pela fuga, mecanismos de defesa do ego. Me deparei com algo que eu não sei lidar, que está estranho, que é difícil, que me soa como sofrimento, problema, dificuldade, obstáculo, eu tendo a estratégia que desabrocha automaticamente em mim é a fuga. Eu dou um jeito de me ausentar. Eu me distancio, eu finjo que não é comigo e vou caminhando. Eu mudo de assunto. Eu digo que tenho outras coisas para ver e não posso ficar prestando atenção nisso. Eu explico que isso não me cabe, afinal de contas, isso acontece tão longe de mim, lá do outro lado do planeta, como se não estivéssemos na mesma casa que se chama Terra. Né? Quando eu estou aqui no meu escritório e alguma coisa acontece na sala vizinha, eu não posso dizer, ah, não é problema meu. A sala vizinha não é problema meu, continua estando na minha casa. E esse problema que está ali no quarto ao lado, na sala ao lado, muito provavelmente vai me afetar de um ou de outro jeito. Então, um comportamento que temos adotado enquanto seres humanos é esse, o mecanismo de fugir. Ah, eu não estou entendendo, estou com medo, isso é estranho, não conheço, me parece difícil, não vou me comprometer, não sei. E se isso sobrar para mim, então eu escapo. Eu digo que prefiro ficar ausente, eu digo que isso não é problema meu, vou ficar nas minhas orações e me alieno. Um outro comportamento comum que também tem sido adotado ao longo da história da humanidade é o comportamento oposto, que é o da violência. Então, nós entramos numa postura de combate, de confronto, de guerra, de oposição. Então, se de um lado nós temos a nossa omissão pela fuga, medo me faz fugir, então eu me omito daquilo que está acontecendo. Ai, não vou entrar nisso, não. Isso daí essa gente tá doida, não quero nem chegar perto. Muito provavelmente dentro de mim tem um medo instalado, e esse medo muito provavelmente tem me levado a escapar, a fugir, a me alienar, a me ausentar, porque distante isso não me toca, isso não me afeta. Só que não, isso me afeta também, porque eu continuo na mesma casa das outras pessoas que estão provocando aí perturbações de um ou de outro jeito. Às vezes eu não vou por essa omissão causada pelo medo e eu caio num abuso porque eu confronto, eu invado, eu falo que eu não tenho direito, eu acuso sem ter provas, eu ameaço, eu gero notícias falsas, eu invado o espaço dos outros. E eu vou motivado muitas vezes por uma raiva que se transforma em ódio. Então eu olho para esses tempos estranhos e vou achar os culpados, segundo o meu ponto de vista. E digo, esse daqui que está causando, aquele lá não serve, não devia nem estar vivo, esse daqui não merece, e eu saio combatendo, confrontando, violentando e abuso. Isso gera discursos de ódio, de totalitarismo, de necessidade de excluir, de exterminar o outro. Nós viramos uma guerra. Eu contra eles, nós contra os outros.
Então, é uma forma que a gente acha que vai dar jeito, eu vou solucionar, né? Eu vou limpar a minha casa, mas eu destruo a minha casa quando eu quero limpar do meu jeito totalitário, abusivo e agressivo. Então, de um lado, temos um comportamento motivado pelo medo que nos leva à omissão, e do outro lado extremo, temos um comportamento alimentado pela raiva que se transforma em ódio e que deseja matar o outro, aniquilar, excluir o outro. Ele não tem que estar aqui, ele tem que ser eliminado. Esses dois comportamentos, eles são mecanismos de defesa do ego, mas eles não nos ajudam. Ele não nos ajudam no sentido de assertividade na solução do problema, no crescimento de humanidade, no amadurecimento enquanto ser coletivo, enquanto fraternidade humana. Eles nos dão a sensação de resolução, porque se eu fujo, eu não vejo mais o problema, ups, ele sumiu. Mas não. E se eu venho confrontando, eu posso até eliminar essa raiva de dentro e destruir um monte de coisa com a sensação de que pus a ordem na casa, mas não. Eu alimentei aquilo que não faz bem. Porque a pessoa que foi abusada, que foi violentada, que foi invadida, ela vai vir, provavelmente, pelo nosso grau de evolução, com a sua tentativa de se vingar. Nós estamos alimentando o ódio ao invés de alimentar uma fraternidade. Então, a forma que temos de realmente, diante dos tempos estranhos, promover, conduzir os seres humanos a um entendimento para que esses tempos estranhos sejam elucidados, sejam acalmados, para que nossa casa volte a ter ordem, harmonia, pelo menos que esse período perturbador se acalme e que essa influência espiritual que está quase que palpável e concreta seja também afastada da nossa alma, do nosso espírito. A melhor forma a que de verdade pode gerar pacificação é o que a gente chama de enfrentamento, que não é confronto. O confronto, existe essa tentativa de imposição, de supremacia, de totalitarismo. O enfrentamento significa se coloque em frente, olhe para isso. Não vire o rosto com medo e se omita, mas também não se arme com pedras e vá para aniquilar o outro. O enfrentamento significa fique frente ao outro. Quando eu me coloco frente a alguém, olha que imagem bonita. Nós estamos numa relação de paridade. Então, eu e você estamos no mesmo nível. Eu e você estamos com as mesmas possibilidades. Estou frente a você para conversarmos, para que eu possa expressar o que eu penso, o que eu sinto, o que eu acho, minhas sugestões, mas também para ouvir você. Eu vou tentar trazer para você um pouco de discernimento a partir do meu ponto de vista, que é válido. Mas eu me considero também e me proponho a estar aberta para ouvir também as suas demandas, que certamente também são válidas, para que possamos identificar as arestas que não nos fazem bem e para que possamos deixar de lado essas arestas e que possamos nos unir naquilo que existe de afinidade. Porque lá no fundo, na semente, na raiz, todo mundo quer a mesma coisa. Um mundo de paz, em que a humanidade seja mais igualitária, para que as pessoas tenham mais oportunidades, para que a gente gere mais saúde, para que todo mundo esteja bem. Mas nós sempre comparamos aquilo que é estratégia para atingir a necessidade. Em termos de necessidade, muito provavelmente o ser humano é um só. Todo mundo quer matar a fome, todo mundo quer se sentir seguro, todo mundo quer estar saudável, estar feliz, todo mundo quer as mesmas coisas. E a gente quer que o outro possa ter isso também, porque se está todo mundo bem, não tem briga, não tem assalto, se está todo mundo bem. Então, em termos de necessidade, provavelmente nós temos as mesmas demandas, as mesmas ideias, as mesmas ambições, as mesmas necessidades.
Mas quando vamos falar de estratégia para suprir a necessidade, aí o tanto de mentes que existe é o tanto de ideias que se tem. Ah, eu acho que tem que distribuir tudo para todo mundo. Ah, não, eu acho que tem que ter meritocracia e que cada um tenha a mesma oportunidade, mas corra atrás com as suas próprias forças. É estratégia. São estratégias. As estratégias são inúmeras e diversas. As necessidades são as mesmas. Então, por que não nos colocarmos frente uns aos outros e nos alinharmos nas necessidades e negociarmos nas estratégias? Não tem uma única estratégia certa, todas têm prós e contras. E por que não conversar? Olha, vamos fazer o seguinte: eu te deixo testar a sua. Você vai ter o seu tempo, você vai poder fazer, eu te apoio, inclusive, porque o meu interesse é que tudo fique bem. E depois que você testar o seu, você me ajuda a testar o meu, né? Esse é o mundo dos sonhos, é o mundo ideal. Na vida real não é assim. Eu estou certa, o meu jeito é o melhor. Ha, 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 você é um imbecil que não enxerga um palmo na frente do nariz, por isso precisa ser eliminado. Então eu vou criar um discurso de ódio, vou te perseguir para você ser eliminado da face da terra para que eu possa fazer as coisas do meu jeito, porque afinal de contas eu sou maior, melhor e superior a você. Além disso, tem interesses próprios, né? Porque nessas negociações tem aquilo que vai para o meu bolso, tem aquilo que beneficia meu interesse, tem aquilo que atrai aquilo que eu mais gosto. Então, sempre a gente chega nas mazelas humanas como aquelas que provocam as divergências: orgulho e egoísmo. Sou melhor, sou superior, então não me interessa seu ponto de vista, eu quero que o meu seja imposto. Orgulho. Egoísmo. Eu quero fazer tudo o que precisa ser feito, mas enquanto isso eu estou me favorecendo, eu estou me ajudando, eu estou conseguindo aquilo que me atrai. Egoísmo, eu estou vendo eu e não estou vendo o ser coletivo. Sempre o orgulho e o egoísmo. Então, frente a tempos estranhos, um caminho que pacifica é o enfrentamento, ou seja, eu vou com equilíbrio, os dois lados são importantes, são pontos de vista diferentes, mas todos têm prós e contras, porque ninguém é perfeito na Terra ainda, todo mundo tem virtudes e tem vícios. Então vamos nos colocar nessa. Isso sim é amor, isso é amar ao próximo, é você se colocar frente a ele. Não estou superior e nem inferior. Não acho que você é o fortão que faz bullying e eu vou ficar quietinha porque eu estou morrendo de medo de sair de fininho e me omitir. E nem vou ser eu também esse bully que vai enfrentar e oprimir e te fazer engolir a minha forma de ser. Essas duas vertentes polarizadas, elas criam guerra, elas geram discórdia, tempos estranhos. Os tempos harmônicos, queria tanto ter ouvido Divaldo falando: estamos vivendo tempos de plenitude, estamos vivendo tempos de harmonia. Ainda não. Para vivermos tempos de harmonia, vamos precisar lidar mais com essas tendências instintivas, deixando de lado a omissão, se esforçando para se colocar frente e abaixando um pouco esse ego ou esses interesses do orgulho e do egoísmo também para se colocar à frente. Aí sim nós construímos um caminho que gera mais paz, mais concórdia. Esse é o caminho que nos leva a uma paz. Mas primeiro começa em mim, porque eu preciso detectar a força que eu trago em mim para conseguir me posicionar e não sair de fininho me escondendo por medo, e também preciso mergulhar em mim para conseguir domar esse cavalo que se sente maior do que os outros, superior, respirar fundo e diminuir o meu ego, me colocando como espírito que é irmão de todos, estamos todos no mesmo barco. Essa é a forma que a gente pode trabalhar. Pacifico a mim para poder estar frente ao outro numa posição mais de equilíbrio, de respeito, e assim podermos dialogar, negociar e construir um mundo mais pacífico. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 8, tem um trecho que fala da obediência e da resignação. E eu chamei o nosso encontro de hoje de tempos de obediência e resignação, porque talvez aqui esteja alguma dica, algum direcionamento para enfrentarmos os tempos estranhos.
Quando os espíritos nos ensinam sobre essa dupla, né, a obediência e a resignação, eles destacam assim: a obediência, eles trazem algumas informações que nos remetem. Eu pincei algumas expressões. Por exemplo, ele fala do consentimento racional. Então, obediência é como se eles fossem conceituar e explicassem. Obediência é o consentimento da razão, é um consentimento raciocinado, racional. Então, eu obedeço leis de trânsito porque eu sei raciocinar e entendo que elas protegem a circulação para garantir que tenham menos acidentes, que elas são frutos de estudo que mostram qual velocidade é ainda segura e qual passa mais a não ser, porque eles garantem que a gente use os recursos de segurança como o cinto de segurança. Então, eu sei pensar, eu sei raciocinar e eu obedeço às leis de trânsito porque eu aceito, eu entendo, eu compreendo. Então, eu consinto, raciocinando a obediência às leis de trânsito. E para qualquer outra situação, eu posso me sujeitar no sentido de obedecer, porque eu pensei a respeito, raciocinei e entendi que aquilo é o melhor, que aquilo precisa ser preservado, que aquilo precisa ser vivido e garantido. Então, obediência é o consentimento da razão. Em outras palavras, eu poderia dizer assim: obediência é o uso do meu livre-arbítrio, porque eu posso escolher seguir ou não seguir, obedecer ou não obedecer. Então, obediência seria o uso do livre-arbítrio com consciência. O bom uso do livre-arbítrio com consciência, porque eu estou aceitando obedecer a leis que eu entendi que são boas. Então, eu fiz uso do meu livre-arbítrio num bom sentido, com consciência. Pensei a respeito e conscientemente eu obedeço essas regras. Uma outra forma que a gente poderia falar disso também é trazendo para essa questão: é aquilo que eu conheço, é aquilo que eu entendo, então é aquilo com que eu concordo de fazer. Então, obediência tem um quê de fazer, de ação. É aquilo que eu faço, é aquilo que eu escolho, é a minha decisão. Eu obedeço porque eu pensei a respeito e decidi agir desse jeito. Isso é obediência. Quando a gente fala da resignação, nós falamos agora de um consentimento emocional. É um consentimento da emoção. Então, agora não é aquilo que eu penso e que eu decido fazer. A resignação é um tipo de obediência, de eu me submeto, eu aceito, mas é no âmbito da emoção. Então é como se aqui dentro eu aceitasse, eu não vou ficar revoltada, eu não vou chorar igual criança mimada que se frustrou porque não conseguiu o brinquedo ou não ganhou no jogo. Não, a minha emoção aceita, a minha emoção obedece. A minha emoção diante do que está acontecendo, daquilo que eu estou passando, a minha emoção fala: tudo bem, eu aceito. E essa é a resignação. Não é acomodação, eu sou uma pobre coitada, então eu sento e choro. Não. Isso não é resignação. Resignação é eu consigo pacificar a minha emoção. Eu nem me ponho de coitada e nem saio brigando com todo mundo revoltada. Eu não deixo emoções negativas tomarem conta de mim. Eu consigo lidar com as minhas emoções diante daquilo que me acontece. Então, a resignação é o consentimento da emoção. Eu posso dizer também que seria o uso do autoconhecimento, quer dizer, eu sei como lidar com o meu mundo íntimo, com o mundo das emoções, com o mundo né, o mundo lá dos meus valores morais, eu sei lidar com eles. Então, é um uso do autoconhecimento com consciência. Também tem a ver com conhecimento, também tem a ver com entendimento e também tem a ver com concordância, mas é da emoção. Então, enquanto que a obediência, eu conheço, eu entendo e eu concordo aqui, eu conheço as leis, eu entendo como elas funcionam, as leis de trânsito, eu concordo, vou fazer. A resignação é eu conheço. Por quê? Porque eu mergulho para dentro, eu sei falar do que está aqui dentro.
Eu conheço emoções, eu entendo como elas funcionam, eu entendo o meu mundo da psique, eu entendo como funciona o meu pensamento, as minhas emoções. Então eu conheço, eu entendo e eu concordo aqui, nas minhas emoções. Quando falamos daquilo que está vivendo em nós na psicologia analítica, na psicologia que Joana de Ângeles também nos ensina, nós sempre vamos pensar, e o polo oposto? Porque tudo aquilo que tem muito, né? Então a gente diz assim, tudo é feito com base nesses eixos, né? Tem sempre os polos opostos, essa é a básica, é a base do pensamento. Então, quando eu estou constelada no polo, o seu oposto está inconsciente, ele está adormecido, ele está reprimido, ele está esquecido. Então, na psicologia, a gente sempre vai pensar assim: olha, presta atenção no que sobra e presta atenção no que falta. Porque aquilo que tem muito, o inconsciente, no inconsciente está reprimido o seu polo oposto. E vice-versa. Se tem algo que está faltando, significa que está lá no inconsciente não sendo vivido. Então, por exemplo, a pessoa que é certinha, que é calminha, que é fofa, que ajuda todo mundo, que se põe em último lugar, que é bonitinha, né? Veja que eu não estou descrevendo Jesus, porque Jesus era firme, Jesus se colocava, Jesus não se dobrava. Eu tô descrevendo bem essa personalidade que a gente chamou de, ai que fofa, né? Então, assim, nossa, para ela tá tudo bom, ela aceita ficar por último, ela dá tudo que ela tem para os outros, ela não ergue a voz, ela tá sempre calminha, é uma santa. Tá sobrando. Ser humano ainda não é assim, até porque se eu fosse perfeito eu não seria. Jesus não era assim, bonzinho, fofinho, né? Jesus, eu acho que a gente olharia para ele assim, pensa antes de falar, né? Por quê? Porque ele já tinha integrado. Ele já era manso como a pomba, mas prudente como a serpente. Ele tinha os polos integrados. Então ele tinha a firmeza e a fragilidade juntas, no equilíbrio. Ele tinha aquilo que é o ponto central, que é o que a gente tem que buscar, o caminho do meio, a integração das sombras e dos polos, né? Então a pessoa, quando ela é muito fofa, a gente pergunta, mas cadê o outro lado dela? O lado, né, o lado capetinha, aquele lado que fica bravo e que explode, que fala o que não deve. Cadê? Tá reprimido. Ela tá fazendo uma força enorme para conter, porque ela não quer ser assim. Ela não aceita, então ela gasta uma energia enorme criando essa personagem e outra energia enorme sufocando a outra. Por que eu estou dizendo isso? Porque também nos dois lados que a gente está trazendo aqui, do consentimento racional e do consentimento emocional, a gente pode pensar quais são os seus polos opostos, né? Se aqui eu estou polarizada em racional, né? Então eu vivo aqui racional, uso livre-arbítrio para tomar boas ações e se eu estou muito aqui, o que tem no outro lado? O que está guardadinho? Está guardadinho o orgulho e o egoísmo. Quando eu conseguir, como Jesus, integrar os dois lados, aí eu não vou estar polarizado nem para cá nem para lá. Eu integro. Enquanto eu não integro, isso é negativo. É negativo quando está reprimido no meu inconsciente. Por quê? Porque aquilo toma conta de mim e quando eu menos espero, eu estou sendo orgulhoso. Quando eu menos sei, eu estou sendo egoísta e nem sei que eu estou sendo egoísta, porque isso está guardadinho, escondido embaixo do tapete, eu esqueço, eu não sei onde está. Eu não acesso, é inconsciente. A partir do momento que aquilo se torna consciente, eu estou fazendo a integração, aquilo não me domina mais. Então, quando eu integro, aquilo já não é inconsciente, aquilo já não me domina, aquilo já não é negativo. Eu sei, eu conheço. Então, esse é o nosso objetivo. Então, veja, se eu conseguir ir em direção à consciência, à razão, a utilizar a minha razão, o orgulho e o egoísmo estão em oposição. Qual que seria o objetivo? O nosso objetivo é a gente integrar. Então, esse raciocínio, ele deve vir para dentro. Ele deve me levar a conversar comigo mesma e não só a obediência cega.
Eu não sigo porque eu tenho medo de não seguir, porque senão eu vou preso pelo guarda de trânsito. Então, por mais que na hora que eu estou no sinal vermelho eu obedeça, eu posso obedecer por medo de ir preso ou eu posso obedecer por um consentimento que esse é verdadeiro porque está integrado, que é assim, por exemplo, estou no trânsito, sinal vermelho e eu, Cris, posso falar assim, ai, que vontade de passar nesse sinal vermelho, e aí eu posso dizer assim, ah, Cris, porque você se acha melhor do que todo mundo tem que parar no sinal vermelho, você não. Porque você, né, você é maior, então você vai avançar o sinal vermelho. Quando eu estou olhando para isso, eu me dou a chance de escolher e dizer assim: não, Cris, você não é diferente de ninguém e você vai obedecer o sinal vermelho. Então veja, eu obedeci pensando, mas não por medo de ir presa. Eu obedeci raciocinando, integrando as minhas sombras. Eu conversei com as minhas sombras. Então, se eu estou dirigindo e eu quero ultrapassar todo mundo, muitas vezes eu faço isso, porque eu sou acelerada, eu sou ansiosa e daqui a pouco eu tô indo, eu quero que todo mundo saia da frente para eu passar. Então, muitas vezes eu me converso, falo assim, ah, porque você, o seu compromisso é mais importante, né? Você tem que chegar na frente de todo mundo, as pessoas que têm que sair da sua frente, daí eu abaixo minha bola e eu com consentimento da razão, mas integrando as minhas sombras, acalmo o meu orgulho, me ponho no meu lugar e obedeço, por exemplo, a velocidade ou espero, é a vez dele ultrapassar, tá tudo bem, estamos todos no mesmo barco. Então percebe a diferença? Não é só consentimento da razão no sentido de obedecer porque é assim que se faz. Essa é a obediência cega. Eu obedeço como um robô obedece. Ele foi programado para obedecer, ele não tem condição de escolher uma coisa diferente. Mas quando eu mergulho para dentro, trago a sombra, que nesse caso é o orgulho e egoísmo. Eu tenho que obedecer leis. O orgulho e o egoísmo não querem. Ah, o meu egoísmo quer ganhar mais dinheiro do que o outro nessa negociação. Então, aí traz isso, ah, Cris, porque você acha que você merece mais do que o outro. Então isso dá a oportunidade de eu acalmar e de eu colocar as coisas. Eu consinto com razão, pelo raciocínio, mas não porque eu sou obrigada a fazer, porque é o jeito certo de fazer, porque eu quero ir para o nosso lar, porque eu quero ganhar bônus hora, porque eu quero ir direto para o céu, porque eu tenho medo do umbral, seja lá o que for. Não. É porque eu integrei as sombras, eu mergulhei para dentro. Eu me perguntei como eu me sinto com relação a isso e a gente entra agora na resignação. Então, o consentimento da razão e da emoção é esse diálogo interno. Diante das situações estranhas, dos tempos estranhos, eu faço esse mergulho completo. Eu penso a respeito, mas eu também mergulho lá dentro para lidar com essas questões da emoção. Então, diante de um problema, eu tenho vontade de eliminar essa pessoa que me dá problema. Vamos praticar obediência e resignação. Primeiro, o que a lei diz? Não pode eliminar as pessoas. O que a lei de Deus fala? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, eu não vou poder eliminar essa pessoa, nem cancelar, nem fazer discurso de ódio, nem querer excluir ela de tudo quanto é lugar, nem fazer ela ir embora do planeta. Não é esse o caminho, tá? A razão já entendeu. Agora eu posso obedecer porque eu sou um bom aluno, Jesus mandou eu faço, né? Porque de alguma forma acho que isso vai me dar coisas boas lá no céu, ou eu posso fazer esse diálogo interno. Cris, pergunta lá dentro como é que você se sente com relação a isso. E aí eu vou ter chance de olhar para dentro e falar assim, ó, eu sei que eu preciso, mas eu não tô com vontade. Eu queria esganar essa pessoa, eu queria fingir que ela não existe, eu queria anular ela da minha vida. Ah, então, dá voz. Isso daí é fruto do orgulho, do egoísmo, dos seus vícios, dos seus conflitos. Tudo bem, você é ser humano. Agora, vamos entender, Cris? Você tá nessa posição, o outro também tá, e daqui a pouco as coisas se invertem, estamos todos no mesmo barco, somos irmãos. E esse diálogo interno vai me acalmando essas emoções. Chega uma hora que eu falo, nossa, que bobagem a minha, né? Estudo tanto e depois não põe em prática. Então, tá tudo certo e a emoção acalma. Então, eu não apenas obedeci racionalmente porque entendi, como eu também aceitei emocionalmente, porque eu fiz essa conversa interna, eu integrei o meu mundo interno e eu consegui aceitar como um todo. Eu estou bem diante desses tempos estranhos.
porque raciocinando eu entendi o que me cabe. E eu cuidei das minhas emoções. Eu não fiz só porque eu engoli, porque eu sei que é o certo a fazer, porque Jesus falou que é assim que faz. Eu fiz também porque eu consegui cuidar de mim e consegui me fazer sentir, consegui me fazer entender que é isso, que cada um traz seus conflitos, que eu tenho os meus e que não é por esse caminho. Então, eu me harmonizei internamente, eu estou bem com o que está acontecendo. Então, quando o Divaldo fala estamos vivendo tempos estranhos, você vê na fala dele as duas coisas. Você vê ele olhando, observando, raciocinando e entendendo. Tempos difíceis, coisas estranhas acontecendo. Ao mesmo tempo, você vê uma paz nele. Porque é como se ele já fizesse esse diálogo interno há muito tempo. Ele é o primeiro que está aprendendo com a Joana de Ângeles e já não é de hoje. Então ele também consegue olhar para dentro e falar, faz parte do nosso grau de evolução. Então eu vou me pacificar porque senão eu vou me inflamar e daqui a pouco eu sou mais um colaborando para esses tempos estranhos. Isso é o enfrentar. A gente pode juntar tudo que eu disse, que eu trouxe até agora. O enfrentar é isso. É usar a razão para entender o que é melhor, porque a gente sabe que isso é melhor para o coletivo, é melhor para o planeta. É assim que a gente aprendeu nas leis divinas, é assim que a lei dos homens nos cobram. Então, a gente vai obedecer, raciocinando. Raciocinando, a gente vai seguir o que se provou que é o melhor, o que por convenção se entendeu que seja o melhor. Mas eu vou obedecer também aqui, porque eu vou mergulhar para dentro e conversar comigo. Quem ficou incomodado com essa decisão? Cadê o medo de agir assim? Cadê a raiva de agir assim? E aí, ao invés de eu ficar com medo e fugir, ou ficar com raiva e querer destruir o outro, eu vou dar voz para isso e conversar com isso. E conversando comigo, como se eu estivesse conversando com uma criança para fazê-la compreender o que é melhor, quais as opções. E se você fizer isso que você está com vontade de fazer, o que você acha que vai chegar? Onde você vai chegar com isso? Se você tiver saído destruindo todo mundo, brigando com todo mundo, o que você acha que vai te trazer? Eu vou fazendo esse diálogo, eu vou conversando e vou me acalmando em emoção. Agora eu fico em harmonia e eu fecho minhas antenas para as influências espirituais que estão se alimentando e nos alimentando no quesito tempos estranhos, tempos perturbadores. Nós estamos perturbando os tempos mais do que precisaria, porque perturbados abrimos canais e aí forma essa sopa, essa salada. Então, para pacificar, principalmente nesse momento, é preciso que a gente se lembre dessas obediências, né, desses dois tipos, que é uma obediência da razão, o que eu preciso fazer, o que me cabe, até onde eu vou, o que não me cabe. Eu respeito o outro, é a vez dele, tudo bem, depois eu vou ter a minha, eu já tive a minha. E uma resignação, eu pacifico o meu coração, aqui entra a fé, eu acredito em Deus, Ele está presente. Então eu consigo me harmonizar para desinflamar esses tempos estranhos. Lá no Evangelho, capítulo 9, item 8, tem também uma frase que eu destaco. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Esse pusilânime é esse sem firmeza, meio que covarde, que se omite e foge. Então, o que os espíritos estão dizendo? Nesses tempos, não nesses tempos, em todos os tempos, duas coisas não nos cabe. A revolta, quero do meu jeito e eu vou fazer nem que seja excluindo metade do mundo, e nem vou me omitir de uma forma pusilânime e me esconder e me esquivar. As duas posições não são boas. Então, quando eles falam da obediência e da resignação, eles trazem isso. O pusilânime não pode ser resignado, porque ele fugiu, não é que ele aceitou. Ele fugiu, ele se escondeu, ele se esquivou. Então ele não é resignado, não é por aí. Não é me submetendo de forma covarde, omissa, né, acomodada, que eu estou ajudando o mundo. Ai, não, eu não vou inflamar o mundo, eu prefiro ficar calada aqui. Calada ou covarde ou pusilânime? Não adianta, não é por aí.
Como também, do mesmo modo, que o orgulhoso e egoísta não pode ser obediente. Também não adianta ir pelo caminho. Eu sei tudo, daqui nas minhas mãos, que eu salvo o mundo, deixa do meu jeito, porque o resto ninguém sabe o que está fazendo. Então, essas posturas afetadas, de um lado a pessoa se põe de boazinha, não me misturo, vou ficar quietinha, me escondo aqui para não atrapalhar, não é bom. E nessa outra postura daqui que eu faço tudo do meu jeito e se bobear eu excluo metade do mundo para consertar o mundo, né? Será que é assim? Então nesse trecho eles dizem que não, que nem um lado nem o outro ajudam. O bom é esse caminho do meio, que é o manso como as pombas, mas prudente como a serpente. Eu preciso integrar os dois. Não funciona esse caminho e esse caminho. O que funciona é a gente poder se posicionar aqui e aqui. Eu me posiciono, eu penso no que seria o melhor, eu raciocino a respeito de como seria melhor para o coletivo e eu mergulho para dentro de mim para eu me integrar em coração também e sentir isso e viver isso. Essa é a melhor postura para a gente pacificar o nosso mundo. Então, o que eu devo obedecer? A quem obedecer? Diante do que me resignar? Aí no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 9 e 14, nós temos assim: não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, da sua mãe a filha, da sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os da sua própria casa. Então veja, uma força sendo incitada, né, no Evangelho, que é: tenha coragem, vá, se coloque, defenda. Defenda o quê? A autenticidade da verdade. Custe o que custar, doa quem doer, gere o que gerar. Não é uma proposta de seja violento até com os próximos, com a sua família. Não é. Não é vá brigar com a sua família para me seguir, é me siga, ainda que custe para você uma coisa profunda, ainda que custe a você amores, mas é momento de fidelidade à verdade, de fidelidade ao mundo espiritual, ao verdadeiro mundo, às leis divinas, e não às coisas da terra, que são limitadas, e não ao pensamento e aos valores predominantes hoje, porque são passageiros e eles se transformam e eles evoluem. É Jesus dizendo para a gente, nesses tempos estranhos, seja autêntico com a verdade, com os ensinos, com as leis divinas. Se posicione, custe o que custar, não se omita. E tem um outro trecho que fala: é de se notar que o cristianismo surgiu quando o paganismo já entrara em declínio e se debatia contra as luzes da razão. Ainda era praticado pro forma. A crença, porém, desaparecera. Apenas o interesse pessoal o sustentava. Ora, é tenaz o interesse, jamais cede à evidência. Irrita-se tanto quanto mais peremptórios e demonstrativos de seu erro são os argumentos que se lhe opõem. Sabe ele muito bem que está errado, mas isso não o abala, porquanto a verdadeira fé não lhe está na alma. O que mais teme é a luz, que dá vista aos cegos. É-lhe proveitoso o erro, e ele se lhe agarra e o defende. É como se esses grandes hoje que gostam da proforma, né? Vamos fazer a cartilha, todo mundo obedece, ninguém sabe o que está fazendo, mas a gente vai seguindo. É como se eles falassem, ó, ou vocês se calam, ou eu os calarei. Eu não aceito que vocês vivenciem. Eu quero que vocês fiquem presos nessa, né, padronização, nesse condicionamento. Então, o que Jesus está falando no trecho do pegar a espada? Quem vier atrás de mim não tiver essa garra de poder, inclusive, se opor à própria cultura familiar em meu nome, não é digno de mim. O que ele está dizendo? Ele está dizendo vai ter que ter um pouco de força, de coragem, de obediência, de resignação para estar frente a frente nesses tempos perturbadores, nesses tempos estranhos. Porque os tempos estranhos vão tentar nos condicionar, vão tentar nos ameaçar. Para eles, a cegueira é conveniente. Por que vocês estão querendo
provocar novas formas de pensar. Vamos continuar como a gente estava. Por que que estão querendo modificar, transformar? Não, não, não. Já não tem aqui as cartilhas? Vamos seguindo cartilhas. Ninguém tem que pensar diferente. Ninguém tem que levantar coisas mais profundas. Então é isso que eles estão dizendo, já aconteceu lá na época de Jesus. Estava tudo harmonizado, entre aspas. Estava tudo bonitinho, os doutores da lei faziam belos sermões e o povo se sujeitava. Jesus chega e fala: vamos pensar um pouco? E aí causou, né, um alvoroço e transformou a humanidade. Eram tempos estranhos aqueles. E hoje estamos vivendo também esses tempos estranhos. Uma boa parte das forças da Terra fazem questão de amedrontar discursos de medo para que as pessoas, por medo, se omitam e se escondam, e outras forças tentando inflamar e instigar as brigas, aos discursos de ódio, às posturas de eu contra ele ou nós contra os outros. Porque é isso que precisa para que os tempos continuem perturbadores e estranhos. O que não precisa? É de alguém que consiga obedecer o coletivo porque entendeu que aquilo é melhor para o todo. E que acalme seu coração, ainda que a postura que eu vou adotar não seja a que meu coração queria. Mas eu estou fazendo porque o meu coração entendeu que faz parte, que é esse momento, eu entendo aqui. Então eu vou ceder, eu vou conversar, eu vou dialogar, eu vou ouvir, eu não vou impor a minha vontade. Então, obediência e resignação diante desse tumulto que nós estamos vivendo, em que um tanto de força vem para nos amedrontar e fazer a gente se esconder e outro tanto quer pôr uns contra os outros, a obediência às leis divinas e a resignação do coração diante dessas perturbações nos fecham as antenas. E nós não vamos mais ser marionetes nas mãos dessas forças espirituais que estão trazendo essa ebulição tão nociva para o nosso planeta, mas necessária para o despertar da consciência. Ainda lá no Evangelho, mas agora no capítulo 9, item 8, nós temos o seguinte trecho que eu destaco. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Olha como parece aquela época, né? Jesus veio nesse momento aí. Veio fazer que no seio da humanidade deprimida brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício que a tem, de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. E aí um pouquinho mais ali ele diz assim, ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra seu entendimento. Ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos a vontade rebelde, por meio da dupla ação, do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá, cedo ou tarde, de ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Então, Lázaro aqui nos traz essa ameaça, né? Como se fosse a mãe falando: olha, é melhor você optar por isso, porque senão as consequências não vão ser favoráveis para você, né? Como se ele viesse dando um chacoalha, porque a mãe primeiro ela fala: faz, filho, é pro seu bem, filho. Depois ela fala: vem cá que eu vou te explicar por que é seu bem. Chega uma hora que ela fala: ou você vai fazer, ou vai doer, ou vai sofrer, ou vai gerar consequência, ou vai se responsabilizar. Então, eles estão falando aqui desses dois excessos. Um é a atividade intelectual, mas que pode ser boa no sentido de virtude, porque pela atividade intelectual eu sou capaz de entender um monte de coisa, eu sou capaz de propor soluções, né? Eu sou capaz de usar o nosso conhecimento tecnológico para promover o bem na Terra. É nossa virtude da nossa geração, mas será que a gente está usando a nossa atividade intelectual na forma de virtude? Ou nós estamos usando a nossa capacidade intelectual, que é muito grande, né? Já está muito grande, e estamos usando para
conseguir mais coisas para nós próprios, orgulho e egoísmo, para brigarmos uns com os outros. Então, nossa virtude e atividade intelectual, o que nós temos feito com ela? E o nosso vício é a indiferença moral. Não tem nada a ver comigo, quer saber? Essa briga não é minha, eu vou pegar meu burrinho e vou embora para cá. Omissão, né? Cadê essa minha postura, essa minha posição? Indiferença moral, vai ser do meu jeito e esses outros que estão aí no lado oponente, eu excluo todo mundo. Isso é indiferença, eu não tô nem aí com outro, esse outro é ser humano, é meu irmão. Indiferença moral. Ou eu não me relaciono, o problema não é meu e vou embora, porque eu estou num lugar bem gostoso. Ou eu confronto indiferença moral, não tô nem aí com quem é você, do que você gosta, o que você pensa, o que você quer. Eu te excluo, eu te cancelo. Indiferença moral. Falta empatia. A gente está falando tanto de empatia porque ela precisa, ela é necessária para que a gente acorde e a gente lembre que somos todos uma única família. Então, quando nós pensamos a respeito de tempos estranhos, o que podemos fazer para pacificar a nós e ao mundo nesses tempos estranhos é essa busca, primeiro por si mesmo. É entendermos que estamos numa família, que não podemos pensar como seres únicos. Somos únicos em essência, no sentido de que Deus, né, não fez dois iguais. Mas somos parte de um coletivo e só vivemos em harmonia se esse coletivo estiver em harmonia. Então, o que eu posso fazer? O que me cabe? Não vou fugir e não vou alimentar discursos de ódio, de oposição, de polarização. O que eu posso fazer para pacificar? Eu posso fazer essa tomada de consciência, né? Vou usar a minha razão para ser coerente e vou acalmar os meus ânimos para não inflamar mais ainda a humanidade do que ela já está inflamada. Então, para a gente finalizar nosso encontro, eu trouxe aqui um trecho que eu peguei lá do livro Quando Voltar a Primavera, do Espírito Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo. E é um encontro em que Pedro está conversando com Jesus, né? E eu selecionei algumas perguntas que acho que podem ser nossas, né, na voz de Pedro. Então Pedro diz assim para Jesus: é verdade que devemos perdoar todas as ofensas. No entanto, como suportar a agressividade que nos fere quando pretende admoestar e humilhar, quando se promete ajudar? Eu prometo ajudar e recebo essa ofensa, essa agressividade, né? Então, é verdade que devemos perdoar, mas como suportar essa agressividade, essa ingratidão? E Jesus responde com uma frase: guardando paz no coração. E aí eu lembro de uma. Ah, eu cito muito isso, provavelmente já citei aqui, mas é muito simbólica essa passagem. É um artigo que eu li uma vez numa revista, né? E era um artigo de um jornalista que ele falava sobre uma própria experiência, vou resumir bastante. Mas ele estava fazendo uma visita a um amigo em Nova York, que também era jornalista, saíram de manhã, passaram para fazer um passeio, passaram pela banca de jornal, e ele observou o amigo que morava em Nova York há muito tempo, conversando com o jornaleiro. E o amigo era solícito, era gentil, deu uma gorjeta, perguntou da família. E o jornaleiro, dono da banca de jornal, era grosso, era seco, era rude. E ele era monossilábico, ele respondia hum. E esse que estava visitando, observando aquela cena estranha, depois que terminou, ele pergunta para o amigo: você conhece? Conheço, passo aí todas as manhãs, conheço faz tempo. E ele estava mal hoje? Não, ele é assim, todo dia ele é assim. Todo dia eu converso e eu pergunto da família e todo dia ele é assim. E aí, mas por que que você continua vindo? Como quem disse, é bobo, né? Por que que você continua sendo gentil? Por que que você deixou com gorjeta? Aí ele deu um sorriso e falou assim, porque ele escolhe como ele vai viver o dia dele, não como eu vou viver o meu. Eu não vivo reagindo ao que o outro me provoca. Eu acordo de manhã e todo dia eu decido que o dia vai ser o melhor dia da minha vida. E eu saio com um sorriso no rosto, ninguém me tira. Eu escolho como viver. E ninguém pode roubar isso de mim. Então é isso que Jesus está falando, guardando paz no coração significa não importa o que os outros te falem, te ofendam, te provoquem. Nunca perca a paz no seu coração, não deixe os outros roubarem a paz do seu coração.
Diga para você mesmo, isso que o outro me ofende, isso que o outro me provoca é dele. Ele está querendo me dar, eu não vou deixar isso entrar em mim. Essa energia ruim, essa emoção negativa fica com você. Não perca a paz no coração. Então, essa é a primeira recomendação. Mas aí Pedro fala assim: todavia, como conservar a paz estando sitiado pela hipocrisia de uns, pela suspeita pertinaz de outros, sob o olhar severo das pessoas que sabemos em situação pior do que a nossa? E aí Jesus responde de novo, né, de forma linda, ele diz assim: mantendo a brandura no julgamento. De novo, é como se ele falasse assim para Pedro: fica com o que te cabe, Pedro. Se você, o outro é hipócrita, se aquele está ameaçando, se esse está querendo tirar proveito, é deles. Não se atormente, não julgue. Peça para você mesmo, o que, que eu estou fazendo? O que, que me cabe fazer? Graças a Deus que eu estou fazendo o que eu quero fazer. E pronto. Não sou eu que estou corrompendo, não sou eu que estou ameaçando, pronto. Então não julgue. De novo volto para você e cuide de você. Percebe que quando eu olho para mim para cuidar de que eu continue em paz, é a melhor oferta que eu posso fazer para o mundo pacífico. Eu garantir que eu não perca a minha paz. Se eu garantir que eu não perco minha paz e você garantir que você não perde a sua paz e ele não perde a paz dele, pronto. A gente fez paz no mundo. O problema é que a nossa paz é arrancada a cada momento. A gente liga a TV e a TV nos arranca a paz. A gente fala com alguém, alguém nos atormenta e arranca a nossa paz. E Jesus está falando: guarda a paz no coração, mantenha a brandura no julgamento. E por fim ele fala assim: e ante a impossibilidade de suportá-los, sem correr o perigo de os detestar, não seria melhor que os evitássemos? Posso sair de fininho, Jesus? Me deixa me omitir um pouco, porque eu não vou dar conta, né, de lidar com eles, distanciando-nos deles? E aí Jesus responde: não, Simão. Deixar o enfermo entregue a si mesmo será condená-lo à morte. Abandonar o revel significa torná-lo pior. Antes de outra atitude, é necessário que nos pacifiquemos intimamente, a fim de que a brandura se exteriorize em nosso coração, em forma de bênção. Então, sempre é esse ensino que Jesus nos diz, nos deixa. Diante dos tempos perturbadores, diante desses tempos estranhos, vamos vigiar para manter a paz no coração, para manter a brandura em nosso julgamento, o que, que me cabe, o que, que eu posso fazer, e para nos pacificarmos exteriorizando brandura e não nos inflamando, condenando, perseguindo, excluindo e prejudicando o nosso mundo. Então, que Deus nos abençoe, abençoe esse trabalho lindo, abençoe nosso planeta nesse dezembro, que Jesus venha, brote nos nossos corações a paz, a fé e a esperança no mundo melhor. Muito obrigada a todos, muito obrigada, queridos amigos de Viena, e até uma próxima, se Deus permitir.